Todos muito bem-vindos ao meu canal, do Vale da Vitória, com o pastor Edmilson. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui para poder pensar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre mais um texto e um trecho das Sagradas Escrituras. Eu quero ler com você um livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, versos do 29 até o 34. Mateus, capítulo 20, verso 29 ao 34, que fala do encontro de dois cegos com Jesus. Assim diz a palavra de Deus. E, saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que dois cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre da margem para o meio. Esse é o título, da margem para o meio. Eu quero falar com vocês sobre salvação. O tema é salvação, então esse título da margem para o meio. Quando queremos dizer que alguém não participa efetivamente da sociedade, como consumidor e como produtor, dizemos que ele é um marginalizado, ou seja, está à margem da sociedade. A marginalização da qual quero tratar é a espiritual, ou seja, o estado de separação do homem da comunhão com Deus. E como sair desta condição de marginalizado? Alguém que está e vir para o meio, o centro, o lugar da comunhão com Deus. Então, como essa pessoa que está nessa situação de marginalização, como que ela faz? O que ela precisa fazer para sair desta condição e vir para o meio, ou seja, para o centro da vontade de Deus, para estar em comunhão com Deus. Nós vamos ver, a partir da experiência desses dois cegos, pontos aqui que relacionados à questão bíblica relacionada à salvação do Senhor, passos que se fazem necessários para que haja para que se manifeste, melhor dizendo, o agir salvífico da parte de Deus na direção do ser humano. Então a primeira coisa primeiro ponto, da margem para o meio. De que maneira? Ouvindo a palavra. Da margem para o meio, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. As Escrituras nos diz isso. Portanto, o versículo, parte do verso 30 diz: ouvindo que Jesus passava. Então, foi anunciado àqueles cegos que Jesus estaria em algum lugar. E o que eles fizeram? Então, eles foram por um lugar estratégico e ficaram ali. E quando ouviram que Jesus estava passando, ou seja, essas pessoas ouviram falar de Jesus. Ouviram falar de Jesus no primeiro momento, e assim então se dirigiram para aquela região que certamente Jesus estaria ali ou passaria por ali. E quando então chegaram a essa região, eles foram para um lugar estratégico dentro da realidade e condição deles, ou seja, eles foram para a beira da estrada. Então eles estavam à margem das demais pessoas. As outras pessoas, por causa da condição que elas tinham, elas não tinham essa limitação física. Essas pessoas então conseguiram estar ali em contato direto com Jesus. Mas esse cego, como alguns outros também, por causa de suas limitações, não podiam chegar até Jesus.
ou às vezes até tinham condições físicas de chegar, mas por causa de determinada enfermidade eram proibidos pela lei de se aproximarem, como é o caso dos leprosos também. Mas esses cegos, eles estavam à margem e eles ouviram, o texto diz, ouvindo Jesus passar. Então é necessário você que quer experimentar, quer ter um encontro com Jesus, você precisa dar ouvido à palavra de Deus. Certamente você ouviu, tem ouvido a palavra de Deus, e os certos estão ouvindo agora também. Então você que tem ouvido a palavra de Deus, você precisa dar ouvido a essa palavra e começar a buscar, ir de encontro. Deus vai até um ponto do ser humano pela sua palavra, porque o ser humano não pode de si mesmo dar o passo na direção de Deus, mas Deus dá esse passo apresentando Jesus através da pregação da palavra de Deus, por meio de outras pessoas que já deram esse passo de corresponder ao passo de Deus. Então você tem ouvido a palavra, você precisa dar este passo, porque dando esse passo você demonstrará a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então você tem ouvido a palavra de Deus, dê crédito a ela. Isso é a primeira coisa que precisa ser feito. Ao ouvir a palavra tem esse poder de produzir fé, e você precisa dar este lugar para que isso ocorra. Segundo, primeiro ouvir essa palavra, ouvir com bons ouvidos, ouvir com grado. A segunda é da margem para o meio, clamando por misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus em relação a nós, estaríamos total e completamente perdidos. Então, como eu comecei a falar no primeiro ponto, Deus tem misericórdia de nós, e pela misericórdia de Deus, Deus então dá esse primeiro passo, porque o ser humano novamente, ele está morto nos seus pecados e delitos, ele não tem como dar esse passo, mas Deus então dá esse passo, chama esse homem, e esse homem então tem condição de dizer sim para Deus. Se disser não, então ele dirá um não consciente, será responsabilizado por isso, mas pela palavra de Deus, a fé, ela é produzida ao coração daquele que ouve de bom grado a palavra, e então a misericórdia de Deus se manifestará para essa pessoa, ou ela começará a se manifestar, porque veremos no terceiro e último ponto, um passo último necessário para que se consolide a sua misericórdia. Mas fato é que a misericórdia de Deus é o único meio pelo qual o ser humano pode ser resgatado. É a misericórdia, é Deus colocando o seu coração na condição miserável do ser humano, porque está distanciado de Deus. E por isso o final do versículo 30 diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, meu amado ouvinte, que você possa se voltar para a misericórdia de Deus, clamar essa misericórdia, e certamente ela se manifestará para você, uma vez que você der o terceiro e último passo da nossa mensagem: da margem para o meio, por firme decisão. Da margem para o meio, por firme decisão. O ser humano precisa responder de maneira firme e irresoluta à misericórdia de Deus, pois só assim ele poderá usufruir dela de fato. O que é isso? Eles clamaram por misericórdia. Então, quando você ouve a palavra de Deus e você começa a dar o passo que é seu, que é de responsabilidade sua, porque Deus já deu dele e manifestou esse passo dado a você mediante a pregação da palavra, então você começa a ir na direção de Deus, começa a dar os passos para abraçar a misericórdia, para receber a misericórdia. Haverá oposições, haverá dificuldades, mas você tem que ser firme na sua decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não pode olhar para a esquerda, para a direita, você deve estar firme, você deve permanecer, levar a sua decisão até o final, de maneira que você possa, de forma clara, aberta, abraçar a Jesus, se aliançar com Ele, confirmando essa aliança pelo batismo, que é um sinal visível de que você o fez, mas você precisa confirmar a sua decisão. Existem pessoas que ela ouve a palavra de Deus, elas se comovem, elas começam a andar na direção de Deus para recebê-lo, para receber a Jesus, só que quando elas começam a ver as oposições dentro de sua casa, oposições que o inimigo levanta, elas desistem. Não, confie nesse passo que você dê um segundo, dê um terceiro, e se lance nos braços amorosos de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, para que você possa resgatar, se tornar filho e filha de Deus, andar com Ele aqui na terra e finalmente poder gozar das delícias do céu, não pelas delícias do primeiro momento, mas por causa do amor ao Pai,
e a partir desse amor e relacionamento com o Pai, então você terá os resultados, que é as delícias no céu, e será livre da condenação ao inferno, que é a separação total de Deus. Por isso, versículo 30, a parte final diz, aliás, parte do verso 30, desculpa, diz: eles, porém, cada vez clamavam mais. Começou a ter oposição, se não vai com mais força, se dedica mais, busca, e não abra mão da pessoa de Jesus, não, antes não aceite e leve e confessa até o final, pois ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Não negue, confie na sua aliança e siga firme com Jesus. Concluímos dizendo: eles quem, pastor? Os dois cegos foram para o meio, seus olhos foram abertos e definitivamente seguiram após Jesus. Quer confirmar isso? Eu vou ler o verso 34 para você. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Te convido a seguir a Jesus, a seguir as pisadas após Jesus. Se você quer fazer isso comigo agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Recebo o teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Reconheço que sou um pecador, te peço perdão pelos meus pecados, te peço, escreva o meu nome no livro da vida. Esse é o passo necessário, meu irmão. Se você orou essa oração simples, objetiva, de coração, com sinceridade, entendendo o que você está fazendo, então eu quero dizer que você foi recebida como filho, filha de Deus. E agora você deve dar os passos que se seguem nessa nova comunidade, na fé evangélica, na fé cristã. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse que me ouve, todos os demais de sua casa, pedindo que o Senhor possa, ó Deus, dê-lhe força para que ele mantenha-se firme, Pai, não, ó Pai, voltando atrás, não, ó Deus, Deus, se acovardando diante das oposições, mas que ele mantenha firme, ó Pai, nessa confissão, de maneira que ele confirme essa caminhada com o Senhor, e que o Senhor dê força, Pai, para que ele sempre possa caminhar após o Senhor até aquele último dia, no nome de Jesus. Peço que o Senhor traga cura, libertação e restauração, no santo nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Peço a você que deixe lá, dê o seu like, que comente, faça os seus comentários, que acione o sininho das notificações, para que o YouTube possa dizer para você que novos vídeos foram postados. E sem dúvida nenhuma, duas coisas finais: se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe o nosso vídeo. Que Deus te abençoe.